Salve galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Estou na área neste domingo. Então estou fazendo esse vídeo no domingo, dia 8 de março. Parabéns para as mulheres, Dia das Mulheres hoje, dia 8 de março. Nós estamos gravando às 10 horas e 19 minutos. Vamos falar sobre Bitcoin e sobre Ethereum, cenário desses dois ativos no gráfico de semanal, diário, 240 minutos. Depois nós vamos tentar estabelecer uma rotina de tempos em tempos, fazer esses vídeos olhando esse período, esse time frame, tá? Que é o time frame que eu gosto muito de utilizar para criptomoedas. Como as criptomoedas são muito ágeis, nós temos que estar fazendo realmente atualizações de tempos em tempos. Então, vou ver se eu faço esse vídeo. Amanhã, às 3 da tarde, nós teremos o nosso Café Tricorações aberto para todo mundo, às 3 da tarde, todo mundo convidado já. E depois nós podemos tentar fazer mais um vídeo desses, tipo terça, ou talvez na quarta-feira, e depois mais um na sexta, e depois mais um no domingo. E a gente fica reavaliando Bitcoin e Ethereum a cada 2 dias, fazendo um videozinho rápido na interpretação de tudo que a gente está vendo. Vou colocar aqui na tela imediatamente Bitcoin contra dólar Tether no gráfico semanal. Bom, a gente vê que o Bitcoin contra dólar Tether, ele encontra-se realmente numa região sobrevendida. Tá? Então, usualmente falando no passado, esta região em que o IFR chegou neste nível, marcou um fundo importante de Bitcoin de prazo mais longo. A gente tem visto também na análise on-chain que a pessoa física tem vendido Bitcoin, o institucional não tem vendido Bitcoin, passou o ano inteiro passado acumulando Bitcoin, enquanto que a pessoa física passou o ano inteiro passado vendendo Bitcoin. A gente consegue desenhar também no prazo mais longo uma linha que pega esses fundos todos que estão aqui. Esta linha, ela claramente mostra-se como uma região de suporte que foi testado várias vezes, aqui, aqui e agora aqui. Nós temos então esta região de toque aqui, aqui, aqui e aqui. Resumo, isso para mim me parece ser um fundo de prazo mais longo. Tá? Nós como traders, nós não temos nenhuma pretensão de tentar adivinhar o que o mercado vai fazer. É um erro o trader que tenta adivinhar o que o mercado vai fazer. O que o trader faz? O trader vai olhar um cenário e à medida que o mercado fizer um determinado movimento, ele vai responder a esse movimento. Então, se o mercado fizer isso, eu vou fazer isso. Se o mercado fizer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Então, quando a gente olha aqui o cenário, nesse momento, nós estamos próximos de uma zona que se marcou como fundo no passado. Ao mesmo tempo, se a gente colocar aqui esta região aqui como sendo uma região de acumulação do Bitcoin, e foi uma região de acumulação de Bitcoin porque depois disso foi rompido para cima com violência no mercado, e depois, inclusive, foi retestado esta região como suporte, geralmente o preço médio que o institucional construiu de BTC aqui nessa região está aqui, ó, na metade dessa consolidação. Então vejam que esta é a área que foi tocada em torno de 60 mil dólares, algumas vezes nas últimas 2 semanas, e portanto o BTC parece, graficamente falando, como estar próximo de um suporte semanal importante. Esse suporte semanal importante, ele também pode ser visto quando a gente vem aqui e coloca uma retração para quem gosta de retração de Fibonacci. A retração de Fibonacci bate nessa região de 61.8, então aqui é a retração clássica de Fibonacci de 61.8 que as pessoas tanto utilizam na sua vida como um todo. Então, nós estamos em cima de uma zona de suporte, em cima de uma linha de longo prazo, sobrevendido no FR, sobrevendido no estocástico, tocando uma região de suporte do gráfico semanal, depois de várias semanas consecutivas de baixa. E um sinal que é muito forte para mim, como uma possibilidade realmente de sinal de reversão, é que a gente tinha o corpo dos candles bastante amplos nessas 3 primeiras semanas aqui. Depois os corpos começam a diminuir de tamanho, indicando que o momentum de venda foi perdendo potência. E agora a gente faz o primeiro corpo branco, que usualmente traduz a ideia de que agora os compradores dominaram e haveria então a possibilidade eventual de um retorno para cá. Mas estamos falando de possibilidades ainda. Quando a gente entra no gráfico diário do BTC, nós vemos que basicamente o BTC faz exatamente esta região de lateralização, e isso recebe o nome então de queda e uma base. Essa base é usualmente ou um processo de acumulação
ou o institucional está acumulando o mês inteiro o BTC, ou ele está distribuindo o mês inteiro o BTC. É muito difícil a gente entender exatamente para qual lado o institucional está operando. Ele geralmente esconde as suas mãos, ele esconde o seu objetivo principal. O que a gente vê aqui basicamente é que houve uma tentativa de ruptura desta região de resistência aqui, uma tentativa de ruptura dessa região, e que foi rejeitada nos últimos 4 dias, como nós podemos ver aqui. Essa rejeição que foi feita pode ter marcado um fake out. Tá? Eu havia comentado com vocês alguns dias atrás, inclusive foi seriamente atacado dentro do Instagram por isso, que o mercado usualmente fazia um movimento de queda, base, e aí poderia ser um queda, base, queda, ou poderia ser um queda, base, ali. Bom, nessa situação, quando a gente observa isso, a gente entende que são os 2 cenários possíveis. Dentro do padrão de queda, base, queda, uma das características que seria esse daqui, uma das características mais clássicas que existe basicamente é o mercado fazer um movimento de queda, faz uma base, consolida, o institucional está tentando vender, digamos, e ele não consegue vender tudo que tem porque chega um momento em que somem as ordens de compra e ele quer vender para alguém que quer comprar. Então o que ele faz? Ele dá uma puxadinha aqui, ele chama o comprador, rompendo essa resistência. Então todo mundo acredita que aqui virou para alta. E daí eles entram comprando, o varejo entra comprando. E compra de quem? Compra de institucional. E daí quando o mercado volta, ele faz o queda, base, fake out, queda. Que é uma possibilidade nesse momento. Não temos como ter certeza de que isso vai acontecer. Mas o fato é que se nós perdermos agora essa região, vai ter sido justamente este padrão desenhado. Eu achei esse padrão, por impressionante que pareça, o menos provável. Ou menos provável. Tá? Na minha leitura, o que nós estamos vendo é um padrão de queda, base. Fizemos um primeiro rompimento. Se a gente unir uma linha tência de baixa aqui, a gente está tendo um momento de pullback. Então isso é o que a gente dá o nome de outcut, que é o pullback, para essa região, para poder fazer isso. Tá, mas e qual é a linha de baixa aqui que você rompeu? Essa daqui, ó. Tá, e esse aqui é o rompimento feito. Tá, entendi. Então nós temos 2 cenários possíveis aqui, queda, base, queda, ou o que tu acha que é queda, base, rally. Sim, eu acho que é um queda, base, rally. Tá, eu acho que é um queda, base, rally, em que a gente fez o primeiro rompimento, depois de ter feito o rompimento, estamos fazendo um pullback para essa região, para então a gente poder fazer esse movimento aqui. Mas o bom é que quando tu opera com gráfico, tu não precisa achar. Tu não precisa achar nada. Tu precisa só desenhar os cenários. E a partir dos cenários, esperar para ver o que o mercado vai fazer. Então aqui nesse instante, da forma como eu estou lendo, se Bitcoin romper esta região, eu tenho uma compra. E essa compra seria realmente a configuração do cenário original que eu havia construído de queda, base, rompimento, pullback, rally. Ponto. Então aqui estou procurando por um rompimento dessa região. Se não romper, não faço nada. Se não romper, não faço nada. E se romper aqui, onde é que fica meu stop? O meu stop ficará imediatamente abaixo desse fundo. Não tem como colocar um stop mais curto aqui. Qualquer stop mais curto do que 62,260 tem uma grande chance de ser estopado desnecessariamente e tu sair do movimento sem que tenha sido realmente necessário retirar do BTC. Quando a gente coloca o 240 minutos, a gente tem justamente o toque nesta região que a gente está vendo. Eu gosto muito de operar no gráfico de 4 horas. Então a gente tocou aqui. Este toque, inclusive, fez já um padrão aqui de 1, 2, 3 de compra. Mínima mais baixa, mínima mais alta. Então aqui está meu ponto exato de entrada. As próximas horas vão romper 68,355. Eu estou comprando BTC.
E aí tu vai colocar o stop aqui embaixo? Stop? Não, o stop aqui, como eu falei, seria muito curto, com grande chance de ser estopado desnecessariamente. Onde é que está o último fundo realmente validado aqui nesse cenário todo? O último fundo validado no 240 minutos e que não pode ser perdido, sob pena de nós sairmos de uma estrutura de alta, nós estaremos saindo, faríamos um change, uma mudança do caráter de estrutura, seria esse fundo aqui. 65.900 não pode ser perdido. Se for perdido nas próximas horas, invalida a tendência de alta do 240 minutos e empurraria daí o BTC para fazer provavelmente um pullback, fazer isso aqui e voltar para essa região de fundo. Com isso, então nós temos todos os cenários desenhados para o BTC. Primeiro cenário, tá? O cenário mais baixista, a gente perde esse fundo aqui nas próximas horas, quebra a estrutura de alta e passa a operar dentro de uma estrutura de baixa com o objetivo de voltar para o fundo estabelecido aqui em 62.300. Eu acho esta a probabilidade menor. Tá? Eu acho esta a probabilidade menor. A gente tem essa linha de alta que está desenhada aqui. A gente ainda está dentro de uma estrutura de alta como mencionado. Então, para mim, isso é o menos provável. O que eu acho ser mais provável, do ponto de vista de price action, de movimentação de preços, é a gente conseguir, nas próximas horas, romper esta região aqui. E com isso, então, nós poderíamos retomar a movimentação de alta com o objetivo de buscar uma liquidez de compra que acontece aqui em cima e, nesse caso, romper a região de 74.800. Obviamente que eu não preciso acreditar em nada, eu vou apenas esperar que o mercado faça os movimentos. Se romper essa região, eu vou ter uma entrada. Se perder essa mínima, eu vou esperar um repique para fazer uma venda. E, por enquanto, absolutamente nada a ser feito nesse exato momento. Dentro do BTC, a gente tem outros ativos que estão atrelados a ele, que a gente pode estar operando. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado desse nosso live sobre o BTC. O Ethereum, por sua vez, está num cenário mais parecido com o BTC também. São dois gráficos muito similares, você poderia dizer. Só que o Ethereum trabalha num nível um pouquinho diferente. Um pouquinho, discretamente diferente. O Ethereum está mais fraco do que o BTC. Vejo que o Ethereum perde aqui este fundo e, portanto, já muda a estrutura, que era uma estrutura de alta dentro do Ethereum, mudou para uma estrutura de baixa. Tá? Então o Ethereum está mais fraco do que o BTC nesse momento. O Ethereum como um todo eu vejo dentro de um enorme retângulo, com suporte aqui, resistência aqui. Tá, e como a gente teve um falso rompimento aqui, ó, eu esperei que o Ethereum caísse até a baixa desse fundo e atingisse provavelmente a região de $1.250. Tá, então aqui, $1.290. Ethereum está mais fraco, de fato, do que o BTC. Tá, então esse é um ativo bem mais fraco do que o BTC nesse momento. No gráfico diário, a gente fez um rompimento bem mais tímido do que o rompimento do próprio BTC em si. A gente não poderíamos estar perdendo a mínima desse candle aqui que rompeu e estamos perdendo. No 240 minutos, a gente está muito perto de perder. Já perdeu. A gente acaba de quebrar, mudamos a estrutura, change of structure. Nós mudamos a estrutura de alta do BTC, do Ethereum que estava em tendência de alta. Ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, mais alto, topo, mais alto. Não poderíamos ter perdido esse fundo, estamos perdendo aqui. Então o Ethereum, neste momento, passa para uma estrutura de baixa. Ainda existe uma tímida chance de, nas próximas horas, nós conseguirmos romper essa máxima e, com isso, recuperar o cenário de alta e recuperar o movimento para manter a estrutura de alta do Ethereum contra dólar nos 240 minutos, mas, pelo que eu estou vendo, parece ser o menos provável agora, porque a gente já perdeu essa região. E, portanto, agora o próximo objetivo de suporte do Ethereum encontra-se na faixa de 1.853 e, posteriormente, retestar a região de $1.800. Ethereum mais fraco, então, portanto. Tá? Galera, eu vou deixar aqui um aviso para vocês. A gente tem dentro da Liberta, a gente tem hoje um assessor, que é um assessor de criptos, que é o Nedir.
tá? Que ajuda bastante o pessoal na parte de criptos, e a gente fez uma parceria junto com a Coinbase. Então, se vocês utilizarem aqui este link, que eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo, lplibertaplay.com.br/Coinbase, eu vou deixar isso lá. Vocês poderão então garantir até, e vocês passarem a operar Bitcoin, obviamente, vocês vão poder garantir alguns bônus que estão aí presentes. E depois podem contar inclusive com a ajuda do Nedir para operações em Bitcoin. Senhores, por isto nós estamos finalizando nossa nós estamos finalizando nosso vídeo hoje sobre criptomoedas. Amanhã nos encontraremos novamente às 3 da tarde para ver como é que evoluiu, para qual lado, qual dos cenários BTC e Ethereum acabaram cumprindo. E depois faremos isso novamente nos próximos dias ao longo da semana. Gigantesco abraço, fique com Deus e um bom domingo.